uma ótima noite para você. Estamos começando agora mais um programa Qual é o Valor? E o nosso tema hoje é um tema muito instigante, já deu muita discussão aqui entre nós três, que é a questão da liberdade. Qual é o valor da liberdade? A nossa vida, as nossas ações, muitas vezes são movidas exatamente pela busca da liberdade. Liberdade de opinião, liberdade de escolha. Mas olha, essa busca hoje é justamente isso, o valor da liberdade tem nos levado a estilos de vida que às vezes comprometem a nossa liberdade, a verdadeira liberdade. Deu um nó na sua cabeça? A intenção era essa mesmo, para você ficar aqui com a gente e entender qual é o valor da liberdade. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos hoje, está aqui conosco no estúdio, João Gustavo Raca, que é diretor comercial da A3 Capital e coordenador de um amplo programa de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, estamos começando agora. Qual é o valor da liberdade? Bom, eu comecei dando um nó na cabeça de quem está assistindo a gente. Agora vocês vão desatar esse nó. Muito bem. Como nós podemos entender a liberdade nos tempos atuais? Valdemar e Raca. Quem começa? Eu fico pensando aqui se nós somos realmente livres, né? Sim. E se somos livres para quê? E se estamos cultivando, cuidando da nossa liberdade, né, João? Fala um pouquinho para a gente sobre a liberdade, o seu valor. Então, a liberdade é um dos bens mais preciosos que nós temos, né? Que o ser humano tem, é o que nos diferencia dos animais, das plantas, enfim, é o que nos enriquece. No entanto, o fundamento da liberdade é aquilo que é mais importante, a gente precisa aprender para poder agir livremente. E historicamente, só para fazer uma introdução breve, durante muitos anos, até mais ou menos o século XIV, a humanidade, desde a antiguidade, os gregos, os grandes filósofos já pensavam na questão da felicidade, que é uma das questões mais importantes do ser humano. E pensavam durante muitos anos, essa era a temática, como ser feliz, como ser... E os antigos, até essa época, eles identificaram a liberdade como a busca do bem, a busca do belo, a busca de algo muito profundo do ser humano, né? Então, durante muitos anos se pautou em cima desse conceito. A partir do século XIV, muito interessante, uma pessoa chamada Guilherme de Ockham, que é o fundador do nominalismo, ele confundiu um pouco a questão do livre-arbítrio, né? E colocou uma decisão, uma tomada de decisão para a pessoa de uma forma anterior à liberdade, né? Primeiro você faz uma escolha, depois você tanto faz aquilo que você é, o que você decide, o que você faz. É um conceito difícil, liberdade não é simples. Eu já ia fazer stop para a gente entender aqui, porque está dando nó. O que acontece? Quando você põe o ponto de partida numa decisão, numa coisa que não depende da vontade e da inteligência, esse livre-arbítrio, é um fenômeno psicológico que é anterior à inteligência e à vontade, você arranca a liberdade pela raiz. Então, como é que você vai agir corretamente? Você precisa da lei. Então, a partir do século XIV, exatamente, a sociedade foi à procura de uma discussão de o que é certo e o que é errado. Perfeito. Quando os antigos diziam que o certo e o errado estava no coração do homem, lá nas profundezas da sua alma, Nossa, né? Que faz Nesse todo anseio sentido, da felicidade, né? Exatamente. Então, eu acho que isso causou uma disruptura no pensamento moderno, né? E as pessoas hoje traduzem simplesmente a liberdade como uma simples decisão de poder fazer uma coisa e outra. E não é, né, E João? aí explica um pouco aquele nó que eu falei no começo, que o que a gente entende está buscando hoje como liberdade pode estar, na verdade, nos privando de liberdade quando a gente não faz essa distinção primária aí, que é a base de tudo. Perfeitamente. Por exemplo, aí nós vamos falar podemos falar mais para frente, mas quando você fala em prazer e alegria, por exemplo, são dois conceitos diferentes. Só que o prazer, ele é mais superficial, ele é mais sensitivo, ele é passageiro, ele é supérfluo, né? Enquanto que a alegria é algo mais profundo, mais no fundo da alma, está muito mais, digamos assim, integrada ao conceito de felicidade quando você é alegre, não quando você tem prazeres. O prazer é sempre uma coisa individual, uma coisa que é passageira.
A liberdade não, a liberdade é algo mais duradouro, né? A liberdade você compartilha, você adquire mais ainda. Então, essas são, digamos assim, um pouco dessas raízes, desses fundamentos que a sociedade vem perdendo atualmente. Viu, Mira? Porque na realidade, né, nós podemos até ser livres, né, para fazer qualquer escolha. Isso. Nós só teríamos a verdadeira liberdade se fizermos a escolha certa, se escolhermos o bem. Se nós não escolhermos o bem, né, João, nós vamos estar sendo escravo de algumas paixões ordenadas, escravo de alguns vícios, de alguns comportamentos que não nos levam a esta felicidade. Porque eu primeiro tenho que buscar a verdade. Sim. Buscando a verdade, eu vou estar atuando dentro de uma realidade, e essa realidade atuada pela verdade me dá a liberdade, e essa liberdade me leva à felicidade. Olha, é um tema delicado, né? Porque, e ao mesmo tempo muito profundo. Na verdade, não é que nós somos livres quando a gente pode escolher qualquer coisa, né? Nós somos livres quando a gente tem a capacidade de optar pelo bem. Aí fazer sim, a escolha essa certa, é a coisa. né? Por quê? Porque você vai purificando as suas intenções de fundo. Então, quando você busca o bem, tanto que os filósofos antigos diziam que a liberdade é a autodeterminação da vontade para o bem. Então, quando você resume tudo. Exatamente. Então, um conceito simples, mas muito difícil de se levar à prática. Mas, no fundo, quem entende isso começa a refletir antes de tomar as decisões e optar pelo bem. Aí ele vai mostrar que é livre. Ele não é escravo da sua preguiça, ou ele não é escravo dos seus interesses escusos, ele não é escravo da sua ignorância. E aí uma etapa muito importante que se dá na fase da infância e da adolescência, que é a educação da liberdade. É um tema muito importante, porque educar para a liberdade. As pessoas não sabem quais são os valores importantes. Então você consegue educar essa liberdade para que depois as pessoas optem sabendo exatamente o que querem. Isso é a liberdade, né? Vocês conseguem perceber, vocês que estão em casa aí, para ficar bem claro para nós, né? Esse norte do bem, isso aí pode nos conduzir nas nossas escolhas. Hoje a gente ouve muito assim, João, Valdemar, as pessoas dizerem, né? Eu escolho o que eu quiser para minha vida, eu sou livre. Os filhos fazem 21 anos, agora eu mando em mim. Mas, e aí, esse é o senso comum da sociedade. E você fica, às vezes, em desespero, porque você observando de longe, você que já é mais maduro, que já percorreu aquela jornada, que determinadas escolhas não vão terminar bem. Mas a pessoa quer ter, porque é livre, quer passar por ali. Então, é nesse sentido que eu falo que o que nós chamamos hoje de liberdade, que às vezes está muito pautado por egoísmo, por hedonismo, individualismo, sim, na verdade nos escraviza, não é liberdade. Mas é muito fácil de você pegar as pessoas nesse erro de raciocínio, né? É perguntar se a pessoa é feliz. Uma pergunta sincera e profunda, você realmente é feliz? Porque essa é a grande questão. Então a gente começa a voltar lá nos antigos e fala assim, puxa, é a felicidade que me dá um norte, né? Se eu já fiz todas essas experiências e está faltando algo, é que eu não sou feliz, né? E não é uma felicidade também de um sentimentalismo, né? Porque o sentimentalismo pode levar a um erro muito forte, né? É uma verdadeira felicidade profunda que vem do amor, né, João? Sim, exatamente. Você tocou um ponto importante, quer dizer, o amor de fato nos faz felizes, né? Porque o amor é uma doação, é uma entrega. Veja que ele conflita com o tema do egoísmo, né, com o tema do prazer, em certo sentido. Não é que o prazer é ruim, né? Digamos assim, a busca da felicidade, ela dignifica o prazer, né? Ela afina o gosto pelas coisas e nos torna mais humanos, né? E ao mesmo tempo mais profundos, mais homens, né? A liberdade, por exemplo, quando você se sacrifica por alguém que você ama, ou pelo seu trabalho, pelo seu filho, tudo isso supõe uma renúncia a muitas coisas. Sim. Agora, eu renuncio porque eu quero ser feliz, eu sei que atrás disso vai me dar uma realização maior. Então, esse é o jogo da liberdade, né? Eu até pedi para o João, porque a gente sempre traz aqui no programa, sim, João, um filme que possa nos inspirar para a gente discutir o que nós estamos falando aqui. E aí eu pedi sugestão para ele, ele falou, Mira, leve o Perfume de Mulher, e falou um outro que nós vamos usar aqui no programa também. Então a gente vai passar agora o trailer desse filme. É um filme que, se você não assistiu, vale a pena assistir. O João vai comentar para a gente também aqui a essência desse grande personagem que foi interpretado por Al Pacino, para a gente entender qual é a discussão de liberdade por trás disso. Mrs. Rossi. I'm here about the weekend job. Come on in. They put him in a veteran's home, but he hated it. Colonel's a
you? A real hero. This is some guy. Down deep, the man is a lump of sugar. Get in here, you idiot. What do you want? What do I want? What do you want here? I want a job. A job. I promise you, easy $300. I don't get an easy feeling. How's your skin, son? I like my aids to be presentable. Well, I've had a few zits. But my roommate, he let me his clinic because he's from Chestnut Hill and he's got The History of My Skin by Charles Sims. Get out my dress blues. They're in a garment bag in the closet. Are we going someplace, Kurt? What business is that of yours? Don't shrug, you imbecile. I'm blind. Our destination, New York City. I'm just gonna have to turn right around and come back. Charlie's having a difficult weekend. How does he look like he's holding up? Why, he looks fine to me. Don't think I can't see women, because I can't see women. Boy, you have a one-track mind. Women are the essence of life. She's wearing florist. Fleur de rocaille. Ogilvy Sisters soap. That's amazing. Well, I'm in the amazing business. I should be getting back to school. I don't think you're gonna make it. You said that the last shuttle leaves at 10 o'clock. I lied. All I want is one last tour of the battlefield. You're just in a slump right now. How would you know? Watching MTV all your life. From Martin Brest, director of Midnight Run at Beverly Hills Cop. Make your own rules. Be your own board of governors. Pay your own dues. I don't know whether we shoot you or adopt you. It's not much of a choice, is it, sir? Al Pacino. Chris O'Donnell. Scent of a Woman. What a marvelous place. Muito bom, né, Mira? João, conta pra nós, por que você escolheu esse filme para falar sobre liberdade ali? Eu percebi que num trecho ele fala assim, olha, o que você quer, né? Ele fala uma pergunta inicialmente, o que o jovem queria naquele momento? Interessante que ali o filme mostra duas vontades, né? A vontade do garoto, que ele precisava de uns trocos para sobreviver na faculdade, e o outro que queria se matar. Né? Quis, aqui, fazendo um pouco de spoiler no filme. Mas, e aí, o que acontece? Essa viagem que eles fazem a Nova York é um pouco para ele curtir os últimos momentos da vida dele. Então, quando tanto o garoto quanto o Al Pacino começam a olhar para a vida do outro, eles começam a se interessar, e a amizade, saber que esse valor, esse sair de si mesmo, eles começam a descobrir outros valores na vida que não são simplesmente atitudes egoístas, né? Um trabalhar pelo dinheiro, o outro querer se matar, se livrar de uma vida que ele fugiu a vida inteira. É um homem muito poderoso, de muito caráter, muito talentoso na época do Exército, só que ele cometeu um erro e foi afastado, foi aposentado do Exército. E ele se sentiu um inútil pro resto da vida. Então ele queria... Aí ele chutou o balde, né? Falou, agora eu vou... Então ele virou um grosseiro, virou um arrogante, um homem rude, porque a vida já não fazia sentido para ele, né? Então a liberdade põe a gente diante dessas escolhas, né? Eu escolho viver para o bem ou eu escolho viver para mim, para os meus egoísmos, para a minha arrogância, para a minha petulância, né? Então o filme mostra essa transformação através da amizade dos dois, das duas pessoas. Um que salvou a vida dele e ele que salvou a vida do garoto na escola, porque houve aí a história ficaria longa demais para dizer o que aconteceu no começo, mas no fim, a cena final é justamente o coronel salvando a pele do garoto na escola, né? Por uma coisa que aconteceu no início do filme que vocês vão ver. O filme é genial, porque ele toca nesse ponto-chave, as questões mais importantes da vida, né? O coronel que queria se matar porque a vida não fazia sentido, e o garoto que foi levado pela amizade a resolver o problema do coronel, né? Muito interessante, o filme é espetacular. Então, e olha o paradoxo, né? Às vezes a gente pensa que é livre para fazer tudo que nós consideramos o bem para nós mesmos, como, por exemplo, se ele tirasse a própria vida, um escape, uma fuga, mas isso não seria o bem para os outros que o amam. Então, eu penso que aqui ele viveu essa reflexão de se libertar daquele homem que estava aprisionando ele, entendeu? Impressionante, né? Eu diria até mais, que o problema dele tirar a vida não é que... Todo mundo, qualquer atitude nossa, mesmo uma pessoa que moralmente comete um ilícito, vamos imaginar uma pessoa que rouba, uma pessoa que comete um homicídio, ela está buscando um bem para ela.
Sempre as pessoas estão buscando esse bem. Só que é um bem transitório, é um bem efêmero, não é um bem completo. Sim. Quer dizer, as pessoas, dependendo da situação, como foi o caso desse filme, descobriram que há uma felicidade muito maior em que eles não tinham reparado, eles não tinham entendido ainda quanto a vida dele valia. O sentido da vida, né, João? É o sentido mais da vida, profundo. né? Então, isso é que os antigos falavam, a liberdade está nisso, em buscar essa felicidade que não está numa decisão precipitada ou resultado de um impulso do temperamento, uma situação difícil na vida. Tem pessoas que querem fugir da dificuldade. Sim. Se você abraça livremente essa dificuldade, você se transforma. Você descobre que é aí que está a tua grandeza, né? Esse é o grande tema. Você falava da liberdade dos antigos, né? Então tem como se fosse uma liberdade dos antigos e uma liberdade dos modernos, né? Os antigos tinha que ter uma liberdade cidadã. Você se preocupava com todos, com parentes, com a família, com o seu entorno, com as pessoas que trabalham com você. Uma liberdade mais cidadã. E as pessoas hoje migraram para uma liberdade mais moderna, que está preocupada assim consigo próprio. Individualismo, com esse pensamento assim, que ignora os outros, não percebe. A beleza que tem, você está exercendo plenamente o amor, a felicidade, a liberdade, junto com as pessoas que estão próximas, né? Sim. É um reducionismo do modo de viver, né? Uma perspectiva de vida muito rasteira, muito aquém do que o homem tem capacidade de alcançar. Às vezes é difícil, porque a gente é refém das limitações próprias, a gente é refém das nossas tendências. Nas circunstâncias que você vive. Nós temos tendências sei lá, a gente tem desordens, a gente tem preguiças, a gente tem atração pelo sexo oposto, enfim. Tudo isso cria divisões e dificuldades na própria vida, mas tudo isso nós temos condições de superar. Uma pessoa com um raciocínio, com serenidade, pedindo conselhos, né, da importância da educação, ela consegue ser mais livre à medida que ela vai abraçando novos valores, né? Então, a liberdade, eu acho muito bonito esse conceito. É como uma habilidade que a gente recebeu. Ela faz parte da natureza humana. Não é simplesmente uma escolha prévia. É uma coisa que nós construímos com a vida. Então, para desenvolver essa habilidade, nós precisamos de educação, de formação. Não é uma tarefa fácil. Então nós podemos ser cada vez mais livres, então. Claro. Sim, essa é a ideia. Essa é a ideia. Pelo que eu estou entendendo aqui, essa é a ideia. Então, no começo do filme, quando A gente vai fazer um intervalo e você já volta. Tá bom. Porque, inclusive, eu quero que o pessoal continue aqui conosco para vocês irem identificando em casa se vocês são livres de fato. Até que ponto você está vivendo uma vida livre? Ou você está preso em padrões, presos naquilo que te disseram que é bom para a sua vida, ou nas convenções, sei lá. Não é o filme que eu queria me referir. Eu queria me referir no comecinho, quando ela falou liberdade de qualidade e liberdade de qualidade e liberdade de... Puxa, me fugiu aqui até. Indiferença. De diferença. Uhum. Então é isso, quer dizer, a liberdade de qualidade é uma busca de uma perfeição muito superior a uma escolha. Sim. Não é uma escolha de A a B, né? Não é uma decisão de contrários. Eu posso escolher isso ou escolher aquilo. Não, é algo muito mais profundo. Eu busco a excelência, eu busco a perfeição. Eu quero ser super feliz. Esse é o segredo da liberdade. Então, no próximo bloco, você vai explicar o que é a liberdade de bom. indiferença. Muito Vou bom. explicar assim. Pessoal, já voltamos. Estamos de volta com o programa Qual é o Valor de hoje, falando sobre o valor da liberdade. E o nosso convidado hoje, João Gustavo Raca, trazendo aqui várias insights, várias inspirações para a gente pensar até que ponto nós temos de fato vivido a nossa vida com liberdade. Há pouco a gente falou sobre liberdade de indiferença. Explica para nós, Raca, o que é isso? Veja, liberdade de indiferença é um pouco tanto faz as coisas, é um pouco esse relativismo que nós vivemos hoje, né? Então eu sempre preciso de algum legislador que diga o que eu tenho que fazer, assim eu fico seguro. Tanto é assim que no mundo atual as pessoas se queixam que há muita lei, né? É muita lei. As leis, realmente, os códigos são violentos, né? Porque quando você não tem um princípio inspirador que você resgata na tua própria consciência, que é o padrão da nossa moralidade, aquilo que é certo e que é errado, nós nascemos com esse dom. Nós esquecemos de descobrir isso. Se você refletir com calma, você sabe o que é o bem.
E é isso que eu quero abraçar. Só que as pessoas não pensam. Então elas preferem que alguém diga as coisas de fora, percebe? Então tanto faz uma coisa ou outra, se me disserem por aqui, se me prenderem depois, então eu não faço. Esse é o problema da indiferença. Agora, a liberdade de qualidade não, é uma perfeição cada vez maior que eu busco e não tem limites. É a liberdade do amor. Na busca da excelência. É uma busca de uma excelência em cada coisa que você faz. Puxa, eu posso fazer melhor, eu posso fazer ainda mais, eu posso servir a sociedade, eu posso fazer um trabalho bem feito, eu posso ouvir os opostos, eu posso dialogar melhor. Você falava da liberdade religiosa, da liberdade política, de expressão. Por exemplo, uma pessoa que busca essa perfeição, ela sabe ouvir os outros. Ela não tem ódio, ela compreende os pontos de vista diferentes, ela dialoga. E ela faz questão, inclusive, que opiniões divergentes estejam na mesa das discussões. Não precisa concordar, né? Basta dar o direito do outro se manifestar. Por quê? Porque é a lei do amor, né? Falando um pouco do Evangelho, né? No fundo, veja só o que aconteceu. Voltando aqui, a liberdade de indiferença é uma lei que exige códigos. Tá? E durante muitos anos nós vivemos sob a tutela dos 10 mandamentos. Não é que eles devem ser erradicados, mas quando Cristo veio aqui, que é o Filho de Deus, aproveitando que nós estamos na TV evangelizar, ele falou assim, eu não vim para abolir a lei, eu vim para revelar. E ele transformou os 10 mandamentos em 2, que são os mandamentos do amor. Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua vida, e ao próximo como a ti mesmo, né? E mais, uma coisa que as pessoas esquecem, onde a gente encontra essa moral de qualidade, essa ética de qualidade, essa liberdade de qualidade no Novo Testamento? No Sermão das Bem-aventuranças, porque é da felicidade. Jesus fala, felizes os pobres, interessante essa porque ligação. deles é o reino dos céus. Felizes aqueles puros de coração, porque verão a Deus. Felizes aqueles que sofrem, porque serão consolados. Enfim, esse é o sermão da ética cristã. Ele não fala de mandamentos, né, que é uma coisa um pouco negativa, um pouco assim, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Ele coloca o patamar lá em cima, ele coloca a régua em outro lugar. E de outro lado, em Santo Agostinho fala, né? Ama e faz o que quiseres, né? Então essa é a liberdade, a liberdade do amor, né? Ama e faz o que quiseres, mas essa liberdade que puxa para cima, que busca excelência, que busca fazer boas escolhas, que busca saber exatamente o porquê que você está fazendo cada escolha, né? Porque nós temos que ver qual que é a importância das escolhas que nós fazemos. Se a gente parar um pouquinho e pensar, né? As escolhas que eu fiz nos últimos 5 anos, como é que funcionaram elas? Eu fiz escolhas boas, corretas? Que resultado tiveram? Será que eu poderia revisar essas escolhas, né? Porque quando você mira para cima, quando você busca essa ética, né, da excelência, quando você quer fazer o melhor, aí sim você é verdadeiramente livre. Porque você não está numa caixa daquilo que pode ou que não pode, não está naquela situação, não posso fazer isso que está errado, devo fazer isso. Mas você busca na excelência, busca fazer o melhor possível e escolher cada vez mais, aí ser cada vez mais livre. A gente separou algumas frases para a gente poder comentar, que falam sobre liberdade. Eu vou pedir para projetar uma delas para vocês comentarem para nós. Ó, Viktor Frankl. Pode-se tirar tudo de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher a própria atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Mesmo um homem, mesmo uma pessoa encarcerada, né? Que fisicamente está lá numa jaula fechado e tal, que foi o caso dele, ele pode ser livre. Livre como? Pelas suas escolhas, pela sua forma de pensar, pela sua forma de agir. Ele pode usar todo o tempo que ele tem lá, agir livremente pela sua liberdade interior. Acho que vale um pouquinho falar, né, João Gustavo, da liberdade interior, diferente dessa liberdade física de ir e vir, de estar aprisionado. É porque a liberdade que a gente está acostumado a chamar de liberdade, nessas escolhas, elas são muito para objetos externos, né? E essa liberdade interior, ela é mais da alma, né? Do nosso lado espiritual. Então, ela não tem limites, ela não tem divisões, ela não depende de circunstâncias externas. Né? É uma coisa muito mais profunda, né? Que realmente, digamos assim, sacia aqueles anseios mais profundos do coração. Por isso que uma pessoa no campo de concentração pode ser muito feliz, né? E se sente livre, porque ele não está dependendo de conjunturas externas, ele não precisa ter coisas externas. Aliás, eles não tinham nada, eles ficavam nus no campo de concentração. Então, a mais profunda das liberdades. Né? E eu me lembro aqui de uma história agora, de uma liberdade que, na verdade, gerou prisão. A história do filho pródigo. Ele quis ser livre, ele quis ir embora, ele quis levar sua herança e gastar como quisesse. E se tornou, na verdade, um escravo, se alimentando junto com os porcos, e teve que voltar e pedir o perdão para o pai. Essa parte foi boa. Mas como ele voltou, né?
Sim, Então, mas por quê? olha Porque a ele não foi ilusão. feliz naquilo que ele sabia. Não foi feliz. O final da história é que a felicidade não está ali. Esse é o problema. Ele achou Essa que seria questão. livre saindo de casa, né? Indo para a aventura dele, indo para... E às vezes até na questão da educação, eu acho importante que os pais, em vez de ficar dizendo muito, não faz isso, não faz aquilo, não vem, tem hora, tem isso aqui, você não pode fazer, não, experimente, mas converse com os filhos. Chame os filhos e fale assim, olha, você... Converse com os filhos e fala, nossa, que aí ele vai. Depois, assuma as consequências. Quer dizer, senta aqui e fala, como é que foi aquilo? O mais importante hoje na educação, os pais ensinarem os filhos a serem livres. E às vezes tem que correr certo risco, que as pessoas errem. Senão as pessoas não aprendem a decidir. Né? Eu vou contar para vocês. Eu vou contar para vocês agora a educação dos filhos, né? Educar para a liberdade, né? Sim. Ontem minha filha, uma das minhas filhas, não queria ir para o colégio. Acordou cedo de manhã, que elas vão 7h15 para o colégio. Não quero ir para o colégio. Filha, você não quer ir para o colégio? Tava feio. Filho, não quero ir para o colégio. Você não quer, filha? É mesmo? Não quer? Então tá bom, filha. Então você vai ficar em casa. Só que você vai perder a aula, não vai aprender a lição. Comecei a conversar com ela. Não, pai, eu vou para a aula assim e seguir o caminho. Conversar, dialogar, porque ela precisa saber aonde está a verdade. Ela precisa saber que é uma liberdade com responsabilidade. Sim. Quais são as consequências dos atos que eu tenho. A hora que ela começou a perceber isso com 8 anos de idade, né? Qual é a consequência daquele ato livre dela? Ela percebeu que na realidade ela estava sendo escrava de uma preguiça. Ela, não, vou estudar, vou para o colégio, vou para a minha aula. Foi feliz. Hoje acordou de manhã tranquilo e tal e nem falou sobre o assunto e não queria ir mais para o colégio. Olha, e nessa idade, quer dizer, da infância até a adolescência, né, é o melhor período para você formar as pessoas na liberdade. A gente pensa que os filhos não entendem, mas eles entendem tudo. muito. Sim. E estão muito abertos a isso. E aí as pessoas, quer dizer, hoje a gente tem uma crise de liberdade por isso, que as pessoas não sabem tomar decisões corretas, não sabem escolher o bem. Até porque elas não sabem onde é que está o bem. E não buscam a verdade. Uma falta também, de referência, não busca a verdade dentro delas. Buscam sentimentalismo e elas têm a sensação e querem ir pela sensação. Exatamente. Tem uma frase que tem a ver com isso que você está falando, sobre aprender a ser livre, aprender o que é a liberdade. Vamos colocar essa frase aí para a gente avaliar. Ó, nada é mais maravilhoso do que a arte de ser livre, mas nada é mais difícil de aprender do que a liberdade. Exato. Tocqueville é genial, é maravilhoso. É um exercício, né? Porque daí você, como a sua menina, faz a escolha. Se ela tivesse ficado em casa, certamente ela não teria achado tão legal quanto ir depois que ela estava lá. Faz a escolha, depois pensa sobre a escolha, reavalia e aprende. É que na nossa sociedade nós estamos sob o império do prazer, né? Então isso é forte, né? Porque o consumo, os produtos, o mundo, a imprensa, enfim, o prazer é a busca da felicidade, né? E acontece que o prazer, até comentei com o Valdemar, puxa, vamos tocar nesse tema que eu acho que é bacana, porque o prazer difere da alegria, né? Quer dizer, o prazer, ele depende dos sentidos, e a alegria é algo que incide na alma, né? Na alma humana. Então, a alegria é algo mais profundo. O prazer, ele é breve, ele escapa porque, na verdade, ele depende de um contato com uma coisa externa. Quando você perde esse contato, você já não tem mais prazer, né? Enquanto que a alegria, ela é duradoura, ela permanece, ela não é breve, é algo que fica. É um estado de espírito. O prazer é individual, né? Hoje nós estamos numa sociedade muito individualista. A pessoa sente o prazer e aquilo ela quer ter de novo, né? Mas a alegria, ela pode ser compartilhada. Você pode crescer quando você compartilha, percebe? São valores maiores. Sim. E isso está a felicidade, né? Então, diferenciar um pouquinho, até nessa idade da pré-adolescência, o que é o prazer, o que é a alegria, é muito importante para que a pessoa entenda quais os valores que ela vai optar na sua vida. Não que o prazer seja ruim, o prazer é ótimo, mas ele tem que estar, digamos assim, purificado pela alegria, né? Poxa, isso aqui realmente valeu a pena, né? Isso aqui que eu consegui é muito mais profundo, muito mais duradouro do que simplesmente ter curtido uma experiência de um momento. Eu fico pensando, João, qual que é o caminho para a liberdade? Me parece, né, que a imagem que eu coloco é um caminho íngreme, né? Como se fosse subir uma montanha. Precisa de esforço, realmente. Que é o aprendizado. É o aprendizado. Precisa de um esforço para você alcançar a liberdade. Você precisa subir, né, numa encosta da justiça, buscar ser justo, buscar ser humilde, buscar prestar serviço, né, buscar o amor, na realidade, que nos leva a essa liberdade. E isso divide esforço. Esforço, aprendizado, uma busca constante por ser cada vez uma pessoa melhor. Você tocou muito bem. Veja só, a dor é opor-se o prazer. O prazer é opor-se à dor, né? Enquanto que a alegria, muitas vezes, ela está na dor. Ela é consequência de um esforço.
ela é fruto de um sacrifício, né? Então, veja, há uma oposição que não tem confluência. Então, se a pessoa foge da dor, ela nunca vai ser feliz. Ela nunca vai ser plenamente alegre. Então, uma das coisas que nós precisamos descobrir na sociedade atual é o valor do sofrimento, o valor da dor, né? Isso não é ruim para a gente formar o caráter, a personalidade, formarmos como pessoa, né? A gente falou sobre esse assunto num programa aqui, falando sobre isso, o quanto a Bacana. dor nos purifica, nos é. faz pessoas melhores. Pois é. E o que a gente pode falar sobre livre-arbítrio? Não, o livre-arbítrio é simplesmente isso, uma decisão que é de dois opostos, né? Você vai por aqui ou vai por lá. É como eu falei, isso não significa que você é livre. Você é livre quando você sabe que ali está o bem e é isso que eu vou fazer, ainda que me custe a vida. Por isso que muitas pessoas deram a vida pelo bem, deram a vida pelo país, por um ideal, por uma família, por um filho, né? Quer dizer, não há prazer nenhum aí. Há o quê? Há um valor profundo, uma alegria profunda que realiza a pessoa. Isso vale a pena. É impressionante, né? Porque a gente pensa, por exemplo, na generosidade. Quem nunca se propôs ser generoso, ser livre para ser generoso, não percebe o quanto ele está nessa avareza, né? E você tem que perceber essa situação. Ele não tem condições de fazer uma doação, fazer uma caridade, dar uma esmola, ajudar alguém necessário, doar o seu tempo. Então ele está escravo do quê? Escravo dessa questão egoísta, dessa questão da avareza e tal, e não se propõe a ser generoso. E a felicidade está onde? Está na generosidade. Exatamente. Olha, gente, tudo isso que nós estamos falando aqui é tão importante para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, porque às vezes a gente buscou e lutou muito por coisas, por situações, até por relacionamentos, porque, por exemplo, você fala assim, eu sou livre para me relacionar com quem eu quero, e às vezes a gente acaba caindo em prisões, em escravidão emocional. Então, tem muitas coisas que nós buscamos para as nossas vidas, por exemplo, dívidas, né? Eu sou livre, eu posso comprar o que eu quiser, se eu imaginar, fizer a conta ali, posso pagar em 10 prestações. Será que isso é, de fato, liberdade? Então isso é um livre-arbítrio, isso nós podemos fazer, porque temos inteligência Mas será e que vai temos fazer vontade. bem, entendeu? A liberdade é algo mais profundo, é algo que me faz feliz. É isso que nós temos que resgatar. O livre-arbítrio me possibilita tomar várias escolhas. A liberdade é que me leva a tomar essa escolha correta, fazer a escolha para o bem. Por isso que a lei, vocês falaram no começo, você que é advogado, mas você pode, se eu errar, você me corrige aqui. A lei, ela tem que amparar o caminho de felicidade do homem. Quando essa lei não vai nessa direção, primeiro, você não tem obrigação moral de seguir, né? E pode ser que essa lei te prejudique. Então, não são todas as leis ou toda referência externa que te faz mais livre. Aliás, você falando isso, a É. gente comentou hoje na reunião que até, olha que absurdo, o próprio Holocausto, várias ações que foram tomadas foram baseadas na lei, estavam amparadas pela lei. É verdade. Um exemplo, E não eram boas. Exatamente. Acho que tem mais uma frase aí, né, Tem Mira? mais uma frase, vamos Qual que é ver. a frase? Vamos ver. A liberdade deve ser limitada a fim de ser possuída. Pois é, que história é essa, né, João? Edmund Burke. Como é que eu vou limitar a liberdade para que ela possa ser possuída? Limitada para ser de fato possuída. Eu não posso fazer o que eu quero. Não pode qualquer coisa. Não pode tudo. Na verdade, não é uma limitação. Por exemplo, a pessoa, você quando segue a lei, você é livre ou não? Boa pergunta. Então, essa é a questão. É ou não? Porque se a lei é justa, você é mais livre verdade. quando É você cumpre, quando você obedece. Se a Então, lei isso é não está te injusta, limitando. aí você né? tem o dever da desobediência civil. É como um guarda-reio numa estrada de montanha. Se você não tem aquilo é para te proteger. É para dizer que aqui você vai ser mais seguro. Caminho seguro. Né? Então, muitas vezes os limites que a gente encontra na vida não são barreiras que nós temos que ultrapassar a qualquer custo. Né? Possuir a liberdade é justamente seguir o caminho indicado. Esse é o problema da educação, né? Seguir o caminho indicado, essa é a questão. Esse é o desafio pessoal. Né? Poxa, nós vamos fazer mais um intervalo agora e no nosso terceiro e último bloco a gente vai mostrar mais um filme, mais um exemplo de um pano de fundo sobre liberdade para que você possa também aí caminhar conosco para as nossas últimas considerações, quando nós vamos falar também sobre o divórcio entre a liberdade e a ética. Boa. Nós Muito já bom. voltamos.
Voltamos para completar aqui, fechar nesse terceiro bloco a nossa conversa de hoje sobre o valor da liberdade, que é algo tão, tão precioso para nós, mas infelizmente muitas vezes a gente interpreta errado o que de fato é liberdade, porque liberdade é aquilo que vai te fazer bem, é aquilo que vai te fazer feliz, que vai te trazer paz, como nós falamos aqui até agora, né? Exatamente. A gente separou aqui agora o trailer de mais um filme que o João sugeriu também, Lances Inocentes. Vamos colocar aí, depois a gente comenta. É desconcertante perceber que seu próprio filho é assim. E finalmente ver que ele é o que é. Sabe o que Josh faz? Cheque. Ele joga xadrez. Ele não sabe jogar. Nem sabe nem amarrar os sapatos. Vou jogar com meu pai. É um jogo como Monopólio. No mundo baseado em competição. Por que quer que seu filho jogue? Ele é que quer. Aprendeu sozinho. Num jogo onde vencer significa tudo. O próximo Bob Fischer está neste salão. Iniciou-se um desafio. Seu filho pensa como Fischer. Ele enxerga as coisas como ele. Você tem que jogar para vencer. Tem que arriscar tudo, Josh. Pode proibi-lo de jogar? Não. Ele adora jogar no parque. Isso dificulta meu trabalho. Seu trabalho que é difícil. Muito bem. É isso aí. Meu filho tem um dom. É melhor nisso do que eu. Em qualquer coisa que eu já fiz. Para vencer, você precisa sentir o desprezo do adversário. Cheque. Você tem que odiá-lo. Eu não odeio, mas ele odeia você. Ele o odeia, Josh. Saia da minha casa. É errado exigir que uma criança vença sem prepará-la para isso. Quanto melhor eu jogo, melhor eu tenho que jogar. É assim mesmo. Não é bom ser o melhor? Josh está com problemas? Só jogue com certeza. Ele não tem medo de perder. Tem medo de perder seu amor. Não tenho certeza. Ele sabe que você o acha fraco, mas ele não é, pelo contrário. E se você, ou qualquer um, quiser acabar com isso nele, juro que sumo com ele. Você é bem melhor do que eu era na sua idade. Nossa, muito bom esse filme, né? Algumas coisas impressionam, né? A questão, por exemplo, do pai, né? Falando, olha, eu estou apoiando esse jogo porque ele quer jogar. Mas será que é o pai que queria que ele jogasse, que ele vencesse, ou a criança queria jogar, né? Essa necessidade de vencer, essa questão também de você desprezar o adversário, quer dizer, uma série de equívocos na forma de tomar a sua escolha, né? Por que eu trabalho, né? Por que eu vivo? Por que eu cuido da minha família, né? Por que eu entro numa competição? Quer dizer, esses porquês me direcionam, né? É para que eu quero ser livre, né? Fala um pouquinho pra gente, João. Não, é exatamente a finalidade que eu ponho nas coisas, né? Quer dizer, ali a atitude do pai era uma atitude de encontrar um brilho pessoal. O Bob Fischer, né? Na hora que lá o camarada falou, né? Será que o Bob Fischer está aqui era a época da Guerra Fria, né? O Kasparov e o Bob Fischer, né? Os grandes rivais, um americano e um russo. Então ele já, poxa, meu filho é o Bob Fischer, né? Quer dizer, ele queria o estrelato, ele queria que o filho dele brilhasse, né? No fundo, ele não estava preocupado pelo filho. E os valores do filho eram totalmente outros, né? Porque você vê ali na hora, fala assim, pô, você era muito melhor que eu, né? Era pequeno. Na sua idade, né? Não, então... e na partida final... Ah, não, fala, depois eu conto. Não, isso não é na final. Na verdade, eu ia falar a cena da partida final. Não, é só uma questão que mostra o coração do menino, quando ele oferece para o amigo, o empate. Exatamente. Mas enfim. Não, mas eu acho que isso que é bacana, porque não era a vitória em si, né? Quer dizer, no fundo ele queria ter a relação com outras pessoas. A mãe tinha essa visão. A mãe tem uma cena muito boa que é o pai na escola, né? Sim. O desprezo que ele tem pela escola. Fala, meu filho fazer esses negócios aí, o que é isso, né? Ele vai lá e dá uma humilhada na professora, né? Quando, na verdade, a professora falava assim, olha, primeiro ele precisa ser homem, né? Depois ele vai ser campeão, vai ser o que você quiser, né?
Então, quer dizer... Primeiro formar a pessoa, né? Que é o mais importante. Né? Exatamente. Então, o filme possibilita muitas reflexões sobre o tema da liberdade. Vale a pena. Achei interessante aquele momento em que a mãe falou para o pai, né? O filho não está com medo de perder o jogo, ele tem medo de perder seu amor, de perder a admiração, porque vencer o jogo, ele estava conquistando a admiração do pai, porque a motivação do pai estava equivocada. Exatamente. Então, ele acaba indo querendo vencer para ter o olhar do pai. Quantas vezes nós agimos assim na nossa vida? Exatamente. Não é? Num esforço equivocado, porque o outro tem o valor errado, porque o outro está com o olhar distorcido. Ele está buscando ali o prestígio, né? O prestígio em si é uma coisa boa, mas o prestígio apenas para o prestígio, ele é equivocado. Você fica escravo dessa vaidade, dessa efemeridade. Quando você busca o prestígio para daí ter o reconhecimento que você faz algo bem feito, para daí fazer o bem, para daí ajudar as pessoas, aí você realmente mostra que você é livre e que você usa o seu prestígio para encontrar o bem. Você falou como superar o divórcio, né, entre a felicidade e a ética, né? Essa é a grande questão, né? Quer dizer, é o caminho do amor, é o caminho que você vê aí dentro, né, do filme também. É o caminho de você compreender as pessoas como elas são, com as suas diferenças. É o caminho de saber que nem sempre o caminho mais árduo, mais difícil é o que vai te trazer tristeza, é o que vai te trazer insucesso, ao contrário, né? Isso todo mundo sabe que não é assim. Quando eu falo os antigos, né, os antigos gregos, os filósofos anteriores ao século XIV, que pensavam nisso, falavam, a vida é uma escada, uma montanha inclinada. Uma montanha inclinada, e isso você supera com essa capacidade de amar que o homem tem. E aí nós mostramos a liberdade, né? Quer dizer, quanto mais libertador, né? Quanto mais eu trabalho melhor, quanto mais eu faço bem as coisas, eu atendo bem a minha família, eu atendo bem um cliente, mais livre eu sou. Essa é a realidade, a perfeição que traz a liberdade de qualidade, né? Ela está baseada num desejo de excelência pessoal. E não de libertinagem, né? Não tem nada a ver com fazer o que quer na hora que eu quero. Não é uma simples escolha, percebe? É isso que você perguntou outra hora. Não é uma simples escolha, é algo muito mais profundo, né? Isso está me levando a ser melhor ou não? Então, se eu melhorar como pessoa, beleza, eu estou sendo mais feliz. Né? É isso que eu ia perguntar agora, né? Que a gente está caminhando para o nosso final. De que maneira nós podemos buscar, exercitar, aprender, nos doutrinar, digamos assim, nos preparar para exercer essa liberdade de fato? O que você diz? Olha, eu faria uma análise muito simples, tá? De vez em quando eu tenho que parar, né? Talvez eu sugiro até uma vez por dia, à noite, antes de dormir, ver se eu sou um cara alegre e feliz, né? Se eu sou feliz. Porque a felicidade é um sintoma do equilíbrio interior, da maturidade das escolhas que eu fiz na minha vida. Será que o que eu estou fazendo, tudo hoje o que eu me debruço, o tempo que eu gasto com as coisas, me deixa feliz? Ou será que amanhã vai ser mais um dia pesado? Eu me sinto realizado como pessoa, não porque eu tenho uma conta bancária elevada, mas porque eu sou feliz, né? E isso me dá alegria. Esse é o sintoma de você estar caminhando pela liberdade. É a coisa mais rápida e prática de você identificar. A liberdade de qualidade, ela te deixa mais alegre, mais feliz, ela produz felicidade. E isso é a virtude, porque é um hábito bom que você incorporou ao longo da tua vida, né? Na realidade, isso aí é um exame de consciência que você faz à noite antes de dormir, olha os seus atos do dia e verifica, olha, o que eu fiz, as escolhas que eu fiz, me deixaram feliz? Deixou o outro feliz? Exatamente. Eu ajudei alguém ou os atos foram atos egoístas que buscavam o benefício próprio? E você, fazendo esse exame de consciência, vai perceber. Porque se você não fez escolhas corretas, não fez escolhas preocupadas com o bem comum, com o bem de todos, você vai sentir isso à noite. E isso numa consciência bem formada, que acho que é um outro ponto necessário, né, João? Sim. Você formar bem a consciência, né, fortalecer a sua vontade para poder saber, inclusive, fazer esse exame. Mas, veja, você está corretíssimo, mas não se trata tanto, só para fazer um fecho com o que a gente falou no começo, não se trata tanto da gente buscar a lei. Sim. Né? Os mandamentos, será que eu sou fulano? Não é que isso seja ruim. Sim. A lei, como eu te falei, é um guarda-reio, né? É uma baliza para você ver, mas é apenas isso. O que interessa é a tua intenção de fundo, a busca da tua plenitude. Uma pessoa que busca isso nunca vai errar. Por isso que o Santo Agostinho dizia, ama e faz o que queres, né? Porque essa lei do amor, essa profundidade das tuas escolhas, pensando nos outros, né? Pensando no teu filho, pensando no trabalho, pensando na sociedade, vai fazer você sempre agir corretamente, porque você vai ser uma pessoa melhor, né?
Essa que é a diferença do livre-arbítrio lá do Guilherme de Ockham. Porque a liberdade ela está impressa na natureza, mas nós nascemos assim. Sim. Nós temos um anseio profundo por uma felicidade que é muito maior do que nós. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós temos um apreço muito grande pela verdade, pelo bem, pela beleza. É isso que nós temos que procurar. E aí nós vamos ser felizes. Seremos éticos, morais, seremos felizes também. Muito mais do que ter prazeres momentâneos, né? Então, até para a gente deixar bem claro nesse encerramento, eu já vou pedir para você ler um texto que você trouxe aqui, né? Essa avaliação que nós devemos fazer, né? Que vocês comentaram, que é importante que seja um exercício até diário na nossa vida, né? Você está sendo livre porque você está apenas cumprindo aquilo que tem que ser feito? Ou você está vendo sentido naquilo que você está fazendo? Exato. Eu acho que é por aí, não é? Exatamente. Esse é o primeiro passo. Tem muitas consequências disso, mas o primeiro passo é isso. Até para a gente não cair no erro de escolher aquilo que é mais fácil, né? Às vezes tem uma tendência do automático, escolhe aquilo que é mais fácil e não escolhe aquilo que é correto. Exatamente. Porque a liberdade está em você identificar dentro da realidade, né, aquilo que é verdade, fazer a escolha certa de maneira livre para ir alcançar a felicidade. E se você está escolhendo o que é mais fácil, o que te beneficia interiormente no sentido de uma característica egoísta, você não vai encontrar essa felicidade, né, João? Sim. Ou não vai encontrá-lo plenamente. Plenamente. Você vai ter uns momentos de alegria, vai dar certo alguma coisa, mas nunca vai ser pleno. Você nunca vai ser completo, né? E o Bergson, que é um filósofo francês, no início do século XX, ele tem uma frase muito interessante. Um filósofo judeu, ele morreu na época da guerra, acho que foi em 41, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1927. Ele diz o seguinte, que a natureza nos avisa, por um sinal claro, que o nosso objetivo foi atingido. Então, essa coisa da alegria, né? Ele fala, esse sinal é a alegria. Ou seja, quando ele está contente, ele fala assim, poxa, é uma aderência plena com o bem, aquilo me satisfez mesmo, é o bem que eu caminho por aqui. Refiro-me à alegria, não ao prazer. O prazer é apenas um artifício imaginado pela natureza para dirigir a criatura à preservação da sua vida. Não indica a direção para a qual a vida é lançada, mas a alegria sempre anuncia que a vida venceu, que avançou, ganhou terreno. Toda grande alegria tem uma nota de triunfo. Nossa, bacana, que lindo, que lindo. Muito lindo mesmo. Valdemar, você se vê como um homem livre? Eu acredito que sim, Mira. Na verdade, é uma busca pela liberdade, né? Eu acho que a todo momento, a cada decisão, é preciso uma reflexão. E isso a gente precisa, através das virtudes, né? As virtudes cardeais, colocar na balança. Colocar na balança, medir, buscar a verdade, buscar a realidade, buscar tomar decisões de formas prudentes, né? Justas, equilibradas, corretas. Eu acho que cultivar as virtudes é o caminho para a gente poder encontrar a felicidade através desse exercício pleno da liberdade. Então, eu reforço esse ponto, né? Buscar a verdade, buscar a justiça, buscar atuar de forma temperante, né? Buscar ser prudente, conselho, né? saber pedir conselho, porque ninguém é bom conselheiro de si próprio. E se você não pede conselho, você não tem humildade necessária para buscar a verdade. Eu acho que a grande ligação que nós temos hoje é a questão dessa aproximação da verdade com a liberdade. Se eu estou cheio de equívocos, se eu não conheço a realidade, eu não tenho como tomar uma decisão livre. Então, essa busca da verdade, essa busca da realidade, né, que é iluminada pela razão e muitas vezes com o apoio da fé, a gente vai encontrar o caminho da liberdade. Até porque a liberdade ela também não está desassociada da obediência. Aquele que obedece, ele pode ser livre. Porque o grande ponto nosso hoje aqui, de cada momento, é cumprir a vontade de Deus. E se eu obedeço àquele que é o plano de Deus para mim, nessa obediência eu estou sendo livre. Eu acho que o grande ponto é esse, né? A gente cumprir a vontade de Deus, ser obediente, e na obediência nós podemos ser livres e aí estaremos plenamente livres. Porque há, em alguns aspectos, um senso comum de que a fé nos tira a liberdade e é exatamente o oposto. Esse exercício, na verdade, é que nos torna livres de fato como seres humanos, porque é o cumprimento do que o Filho de Deus veio para fazer, resgatar a nossa liberdade. Não é isso? Tudo que nós falamos aqui, ela vai de encontro com a revelação cristã, né? Porque Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso. Então, a felicidade plena, ainda que a vida dele tenha suposto uma entrega pessoal, mas é o caminho do cristão, né? É o paradoxo que nós temos que viver, né? Muitas vezes a alegria é consequência do sacrifício.
porque é o sair de si mesmo, é pensar nos outros, é se realizar completamente, né? Então, é um jogo da liberdade, né? João Gustavo, muito obrigada pela presença aqui. Quando quiser voltar, portas abertas aqui no programa. Sempre que vocês quiserem, nós estamos aí. E a gente está de volta aqui na próxima segunda-feira, né, Valdemar? Muito bom, Miri, exatamente. Né? Lembrando sempre que liberdade e amar o próximo. Acho que esse é um grande ponto também. Nosso desejo é que todos vocês aí em casa sejam livres. Uma ótima noite para você e até a semana que vem.